Olá a todos, aqui que fala o Bruce com mais um vídeo. E no Fatos e Curiosidades de hoje, vamos conhecer a fundo uma das sagas mais populares da atualidade. The Witcher é uma série de livros do escritor polonês Andrzej Sapkowski, que conta a história do bruxo Geralt de Rivia e sua jornada de caça aos monstros em uma ambientação que mistura período medieval e fantasia. Mas calma, vamos deixar os detalhes para depois. O importante agora é você se inscrever no canal, clicar em gostei e no alerta para futuras notificações do Cinecomics. Não deixe de conhecer os outros vídeos do canal e compartilhar nas redes sociais. Certo, vamos então conhecer os principais fatos e curiosidades sobre The Witcher. No dia 21 de junho de 1948, nasceu Andrzej Sapkowski em Lodz, na Polônia. Formado em economia, Sapkowski não esperava que obteria tamanha fama em uma proporção mundial com seus 8 livros da série The Witcher. Mas antes de escrever seus contos, trabalhou com traduções de outros livros, o que podem ter ajudado a aguçar sua imaginação para os primeiros rascunhos das aventuras de Geralt. O título original da obra foi adaptado aqui no Brasil para The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia, que conta uma história sobre caçadores de monstros que sofreram mutações e conseguiram adquirir forças e sentidos sobre-humanos, além da capacidade de conjurar magias e conseguir viver por muitos anos. Um outro efeito colateral é a perda de sua humanidade, ou seja, um bruxo se torna livre de qualquer sentimento. Eles viajam pelo mundo em busca de dinheiro em troca de seus serviços para caçar qualquer criatura que venha ameaçar a vida de pessoas comuns. A ordem de lançamento dos contos não segue bem a linha temporal, digamos, adequada, mas claro, nada que vá atrapalhar os leitores. Os 2 primeiros livros foram publicados em 1993 e exploram a fundo o passado de seu protagonista, além de apresentar os demais personagens secundários. Já os outros retratam a jornada de Geralt com sua filha adotiva, a princesa Cirilla. Apesar dos contos terem saído em meados dos anos 90, apenas em 2011 recebeu a tradução para o nosso idioma. Os livros logo foram reconhecidos por boa parte do mundo, tornando seu protagonista um marco cultural no seu país natal. Mas não tem como negar o grande empurrão que a indústria de games e a recente produção da Netflix contribuíram para o seu sucesso. O universo ficcional de Witcher é descrito como um continente que era habitado por elfos, criaturas místicas da mitologia nórdica, adeptos de magia e vida longa. Mas antes, disputaram terras contra gnomos e anões, fazendo com que eles se afastassem de ambientes expostos e fossem viver em regiões montanhosas. Muitos anos se passaram até a chegada dos homens colonizadores, que entraram em guerra e tomaram o espaço antes conquistado pelos elfos, que por sua vez passaram a morar em florestas e pequenas regiões até então não exploradas pelo homem. Esses acontecimentos ocorreram centenas de anos antes do início das histórias de Geralt. Agora, sobre questões geográficas, o próprio autor não chegou a apresentar qualquer rascunho de nenhum mapa. O que temos espalhados pelos fóruns de discussão na internet são diferentes versões criadas pelos fãs, e o próprio escritor afirmou em entrevistas que algumas delas chegaram perto do que poderia ser um mundo de Witcher. Entendo que os mapas apresentados nos games não foram criados por Sapkowski, mas sim pelos desenvolvedores dos games. Acredite se quiser, mas Sapkowski não via potencial em sua obra para ganhar vida em outras mídias. E quando cedeu os direitos de sua criação, não esperava que o estivesse fazendo por um preço tão baixo. Isso sem falar que o mesmo recusou qualquer percentual de lucro que os games poderiam obter com as vendas. Bom, voltando um pouco no tempo, um certo dia apareceu um estúdio de games interessado em criar uma adaptação do universo de Witcher, a Metropolis Software, uma antiga desenvolvedora que foi comprada pela CD Projekt Red em 2008. Ela então adquiriu os direitos por 35 mil zloty poloneses, o que seria um pouco mais de 9 mil dólares na época. Isso mesmo, 9 mil dólares. Hoje, um valor muito baixo para uma franquia de games e que passou a valer milhões. Bom, e o escritor tem a fama de não gostar dos games que dão vida ao universo de Witcher. Parte do seu chilique seria por conta da desenvolvedora se recusar a lhe dar mais dinheiro. Por outro lado, a CD Projekt alegava que o valor formalizado entre ambas as partes era somente para o primeiro jogo. Eu não tenho aqui todos os detalhes dessa negociação, pois o que mais circula são muitas informações que acabam se chocando umas com as outras. Mas parece que já existe um novo acordo em vigor. Em 2019, a CD Projekt Red fechou um novo acordo com Sapkowski. Segundo o presidente e CEO da desenvolvedora, Adam Kiciński,
Um novo contrato pacificou e criou uma nova etapa no relacionamento entre os dois lados. Basicamente, se trata do direito assegurado para a empresa de continuar não apenas com os games, mas outros produtos com a marca Witcher, como quadrinhos, jogos de cartas e tabuleiros e, por que não, um quarto game? Bom, quanto a isso só nos resta esperar. The Witcher cresceu absurdamente, gerando games spin-offs e diversos outros produtos. O que posso dizer é que os dois lados acabaram ganhando, e muito com isso. O primeiro game, The Witcher, lançado para os computadores em 2007, deu início à jornada do bruxo nos jogos eletrônicos, ainda que de forma bem tímida e sem grande impacto na indústria. Já a sequência The Witcher 2, Assassins of Kings, com versões para PlayStation 3, Xbox 360 e PC em 2011, deu um belo salto de qualidade e demonstrou do que aquele universo poderia oferecer aos jogadores, ainda mais para aqueles que desconheciam os livros. Mas aí, meus amigos, chegou o ano de 2015, quando fomos presenteados com o excelente The Witcher 3 Wild Hunt. Não faltaram premiações para esse título, que também conquistou o Game of the Year, ainda que na ocasião precisou disputar com games de peso como Batman Arkham Knight e Metal Gear Solid 5. Mas não teve jeito. O terceiro episódio do Bruxão conquistou com muitos méritos todo esse reconhecimento. A CD Projekt Red, enfim, consolidaria seu nome na indústria e, perante a opinião pública, é uma das desenvolvedoras mais respeitadas, pois mesmo vendendo milhões de cópias pelo mundo, sempre disponibilizou atualizações do game sem cobrar nenhum centavo a mais, como itens extras e DLCs, indo na contramão do que muitas empresas fazem. Nos entregam um game incompleto e ainda cobram por mais horas de jogo. Uma prática lamentável e feita por muitas, mas felizmente temos a CD Projekt dando uma verdadeira aula de como deve tratar seus clientes. Já presenciamos diversas obras originais ganhando vida em diferentes mídias. Um mangá virando animação, games de luta se tornando filmes ou séries de TV, heróis saindo das HQs para jogos de tabuleiro e afins, e sempre acontece a chamada adaptação. Essa palavrinha que tem um duplo efeito de agradar ou irritar e muito determinados grupos de fãs. Sabendo que os games se originaram dos livros, é bom ressaltar que a CD Projekt Red teve total liberdade de criação e como direcionaria o arco de Geralt. Particularmente, gosto de pensar que ambas as mídias se complementam, apesar de alguns detalhes serem conflitantes. Mas aí cada um acaba interpretando esse gigantesco universo como bem quer, não é mesmo? Bom, e sobre isso, muitos fãs não sabiam o que vou dizer agora. A Netflix anunciou em 2017 uma nova produção para o seu catálogo de séries. A adaptação baseada nos livros The Witcher. Desta vez não há qualquer relação com a CD Projekt Red, mas sim com o escritor, sendo que ele tem a responsabilidade de atuar como uma espécie de consultor, algo bem semelhante como ocorreu em Game of Thrones de George R.R. Martin. Antes do início de tudo, The Witcher foi planejado para ser um filme, e é bem provável que o resultado seria desastroso para se reproduzir todos os livros em um único filme, ou mesmo uma trilogia. Acredito que a ideia para uma série acabou sendo muito bem vista por todos, e mesmo antes da estreia, a produção fez alguns ruídos, enquanto as notícias vinham saindo pela internet. A comunidade de fãs da franquia chiaram bastante quando estava sendo cogitado mudar a etnia da princesa Cirilla, que seria negra ou asiática. Depois de uma chuva de críticas negativas, os ânimos foram acalmados quando a produtora Lauren Hissrich negou esse vazamento através de seu Twitter. Antes disso, Lauren precisou encerrar sua conta temporariamente, pois vinha sofrendo muitos ataques nas redes. Um outro barulho causado pelo casting de atores foi a escolha da atriz Anna Schaffer para interpretar a atriz Marigold, sendo ela muito diferente dos games, mas bem mais próxima quanto à sua descrição nos livros. E claro que a escolha de Henry Cavill chegou como uma grata surpresa para os fãs. Atualmente, o ator conta com grande prestígio em Hollywood e se declarou um grande fã da obra de Sapkowski, tendo também jogado todos os games. As cenas de ação são mesmo de tirar o chapéu, e Henry até dispensou o uso de dublês durante as lutas. Ficou muito claro que se trata do próprio ator manuseando a espada em cenas de pouquíssimos cortes. E sua preparação, claro, não foi nada fácil, ainda que o ator pareça estar habituado a ficar horas e horas na academia. Para se manter em forma para encarnar o bruxão de Rivia, Cavill contou mais uma vez com o treinador Dave Rienzi, com quem trabalha desde o filme O Homem de Aço de 2013. Desde aquele ano, o personal vem acompanhando o ator nos demais blockbusters, como Batman vs Superman e Missão Impossível Efeito Fallout.
No entanto, até o porte físico do ator causou alguns estragos. As roupas utilizadas em cenas de ação chegaram a rasgar por conta dos movimentos bruscos de Cavill. Todo o vestuário do bruxo precisou ser redesenhado para seguir normalmente com as gravações. Agora, um outro problema mais sério poderia ter ocorrido com o ator britânico. Geralt possui córneas amareladas depois da mutação que sofreu para se tornar um bruxo, e Cavill precisou utilizar lentes com essas características. No entanto, o astro poderia ter a sua visão comprometida. Ele mesmo revelou em uma entrevista concedida ao Metro UK que sua oftalmologista o recomendou a não ficar com as lentes por mais de 3 horas. Mas ele não seguiu bem essas recomendações e seguiu com as filmagens por mais tempo que deveria. Em um determinado ponto das gravações nas Ilhas Canárias, a poeira do local entrou na lente e começou a arranhar seus olhos. Depois desse incidente, Cavill enfim seguiu as devidas recomendações. As filmagens foram levadas para alguns pontos da Europa, como Hungria e nas Ilhas Canárias, La Palma e La Gomera, se iniciando em outubro de 2018 e finalizando em maio do ano seguinte. A primeira temporada estreou em dezembro de 2019, com 9 episódios e conquistou a aprovação do grande público, se tornando uma das produções mais assistidas e bem avaliadas da Netflix. A segunda temporada já estava confirmada antes mesmo da estreia do primeiro ano, sendo encomendado também uma minissérie, intitulada Blood Orange. Segundo a sinopse já revelada, será uma extensão do universo de Sapkowski, onde abordará eventos anteriores aos contos apresentados na primeira temporada e será ambientado em um mundo élfico há 1200 anos atrás, em 6 capítulos. Até agora não se sabe quando deve estrear ou mesmo o início da produção. Certo mesmo é que será filmado no Reino Unido. Lembra que eu disse sobre o plano da Netflix em adaptar os livros para um filme? Bom, acontece que outros já tentaram e tiveram que amargar com um triste resultado. Muito antes do serviço de streaming, The Witcher já havia ganhado vida em um filme e série de TV. O primeiro, lançado em 2001, é uma produção polonesa que tenta retratar os contos da obra dentro de 2 horas e 10 minutos, e teve o ator e cantor polonês Michał Zebrowski na pele de Geralt. Confesso que não assisti nada além de um pequeno trailer, o que acredito ser mais do que o suficiente. Segundo os críticos, eles bem que tentaram, mas parece que não conseguiu agradar nenhum fã. Essa dura missão ficou a cargo do cineasta Marek Brodsky, que tentou agradar tanto os fãs dos livros como os mais leigos. O resultado não poderia ser outro senão desastroso. Já a série de TV, de mesmo nome, foi lançada no ano seguinte com 3 episódios para uma única temporada. O orçamento para a produção dos 2 projetos gerou em torno de 19 milhões de zloty. E lembrando que a Polônia era um país não muito familiarizado com a indústria cinematográfica na ocasião. Ainda que tenha sido um fracasso, na versão da Netflix, Michał é o dublador que dá a voz ao Henry Cavill para a versão polonesa. E quem for mais corajoso do que eu, é provável que consiga encontrar na internet tanto o filme quanto a série, com legendas em português, mas... bom, vejam por sua conta e risco. Uma das maravilhas de se jogar The Witcher 3 é a liberdade que o jogador tem para escrever o seu final. Dependendo das ações que o Geralt toma durante a jornada, é possível criar diferentes finais e, segundo a CD Projekt Red, existem 36 possibilidades. A intenção dos desenvolvedores era certamente fazer o jogador querer repetir o modo história mais de uma vez, fazendo com que o jogo aumentasse consideravelmente o seu tempo de vida útil. Sem querer entrar em grandes detalhes, alguns desses finais envolvem tanto os personagens mais relevantes quanto os coadjuvantes. Por exemplo, Geralt pode acabar ficando com Triss ou Yennefer, ou até com nenhuma das duas, então nem perca seu tempo tentando formar um triângulo amoroso. A princesa Cirilla pode morrer, se tornar uma Witcher ou até abraçar a coroa e virar a imperatriz de Nilfgaard. Enfim, se você quer saber mais detalhes, eu recomendo que volte a jogar The Witcher 3. Por se tratar de uma obra muito inspirada nos livros de Tolkien, assim como muitos contos fantasiosos, Andrzej Sapkowski criou vários idiomas. E para uma boa adaptação dos livros para a Netflix, esse conceito foi seguido à risca, tanto que os produtores contrataram o linguista David Peterson como responsável pelas línguas retratadas nos livros. David já trabalhou na série de sucesso da HBO Game of Thrones e cuidou do idioma fictício dos Dothraki, criado por Martin.
Os desenvolvedores da CD Projekt Red tiveram muitas ideias durante a produção do terceiro jogo que acabaram sendo descartadas. Dentre elas, haviam planos de atribuir ao Geralt o chamado Focus Mode. Trata-se de uma habilidade em enxergar a fisionomia de qualquer inimigo, seja humano ou criatura. Isso permitiria, por exemplo, achar uma fraqueza em um monstro e atacá-lo com maior precisão. Bom, infelizmente ou não, essa ideia acabou sendo cortada. Existem 7 escolas especializadas nas artes da bruxaria. Elas possuem um diferente animal como emblema, além de cada uma seguir seus ideais: do lobo, do gato, da víbora, do urso, do grifo e da mantícora. Mas o que você deve se perguntar é o seguinte: existe no nosso mundo uma escola de bruxos? Bom, existe sim. Agora, seria possível você se tornar um bruxo de verdade? Se depender da própria terra natal do Geraldão, isso é possível. Na Polônia, se encontra a The Witch School. Localizado no Castelo Można, a escola aceita estudantes a partir dos 18 anos. Por 3 dias inteiros, os alunos participam de aulas bem propícias para um bruxo: lutas de espadas, manuseio com arco e flecha, exercício de meditação, técnica de sobrevivência e até alquimia. Para as avaliações de desempenho, os aspirantes enfrentam as criaturas da série. Para melhor ilustrar, segue no vídeo algumas imagens do local. E aí, bateu aquela vontade de entrar para o ramo da bruxaria? Só lembre de dar um pulinho por lá, caso esteja de passagem pela Polônia. E chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaram? Então valeu os livros, jogar os games e assistir a série da Netflix. Não deixem de avaliar este vídeo, escrever no campo de comentários suas críticas ou sugestões para outras pautas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado por prestigiar meu trabalho. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo.